capítulo 1, a Bíblia diz que os discípulos, glória a Deus, os discípulos estavam ali reunidos com Jesus, e eles fazem uma pergunta ali para Jesus: é agora, Senhor, que você vai devolver o reino para o povo de Israel? Aí Jesus diz para eles: não cabe vocês saber a ocasião ou o dia que o meu Pai marcou com a própria autoridade dele. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Veja que a promessa vem se cumprindo. Veja que a promessa vem se cumprindo ao pé da letra. Glória a Deus. Jesus ali, ele foi levado para o céu depois que ele teve essa última conversa com seus discípulos no capítulo 1 de Atos, versículo 6. A Bíblia diz que ali ele foi levado para o céu. Mas no capítulo 2 de Atos, a promessa ela se cumpre, meu. A promessa ela se cumpre, porque quem prometeu não foi homem, quem prometeu não foi presidente, quem prometeu não foi os fariseus, os mestres da lei que nada eles tinham e nem tem. Quem prometeu foi o dono da vida, quem prometeu foi o Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E a gente vê que alinhado dos apóstolos, a promessa se cumpriu ao pé da letra. Os discípulos estavam todos reunidos, sentados, e de repente ali começa a tremer tudo. E o Espírito Santo foi derramado sobre aquele lugar e tocou a cada um deles. Ou seja, a promessa se cumpriu. Ali eles falaram novas línguas. Ali eles passaram a ser estranhos para o mundo. Ali eles passaram a ser diferentes. Mas eles passaram a ser conhecidos por Deus, que é o mais importante. Irmão, não temos que procurar a aprovação de ninguém. Irmão, não temos que buscar ser visto por ninguém. Temos que agradar a Deus e não a pessoas. Lá em Atos, Pedro fala isso, essa questão aí. Agrade a Deus e não a pessoas. Glória a Deus, porque quando você agrada a Deus, as pessoas olham para você e vê a diferença em você. E aqui a gente vê que a igreja foi cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aí você vai ver lá no livro de João, capítulo 14 e versículo 15, Jesus fala a mesma coisa: se vocês me amam, guardarão meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que ele envie outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Para sempre. Não é só até hoje, não é só até amanhã, é para sempre. Mas lembre o que Jesus está dizendo: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Jesus deixa 2 mandamentos bíblicos aqui para a igreja guardar: amar Ele sobre tudo e todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmo. Quem está capaz de, nos dias de hoje, de ter este amor em seu coração? Glória a Deus. Só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Só aqueles que passou pelo processo espiritual de Deus. Só aqueles que procuram a viver uma vida a qual é obediente e agradável aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele não foi enviado à terra para permanecer na terra ou morar na terra para sempre. Deus enviou o Espírito Santo no nome de Jesus para consolar a sua igreja, para habitar na sua igreja, para permanecer na sua igreja, para controlar a sua igreja, para ensinar aqueles que não estão ensinados, para dar capacitação àqueles que não estão capacitados. Porque sabemos que a nossa maior sabedoria, ela vem do Espírito Santo. Os que estão ricos aí fora, aqui dentro é pobre de fora. Glória a Deus. Pedro disse: eu não tenho nenhum dinheiro, mas eu tenho Jesus. Levanta-te e anda. E naquele momento, aquele paralítico, a Bíblia diz que ele levantou e não só andou, mas começou a pular, entrou no templo pulando e glorificando e exaltando o nome de Jesus. Aleluia. E é dessa forma, meus irmãos, que acontece no dia de hoje. Mas no dia de hoje a gente está vendo uma igreja que não está tão fervorosa como era para ser. Uma igreja que a qual lá em Apocalipse Jesus está falando sobre essa igreja. Os frios, os mornos, eles vomitarão para fora. Glória a Deus. Não existe o homem ter possibilidade de agradar a Deus na carne. Não tem como nós fazer a obra de Deus na carne. Não tem como nós fazer a vontade de Deus na carne. Nós temos que nascer do Espírito para agradar a Deus. Nós temos que nascer do Espírito para guerrear contra as forças espirituais do mal. Para com as forças espirituais do mal. Porque a nossa guerra, irmãos, ela não é contra os seres humanos carnais. A Bíblia diz que ela é contra os seres celestiais do mal, que quer nos consumir, que quer nos devorar, que quer nos alicerçar por terra. Mas nós louvamos a Deus porque Ele tem chamado em nós. Nós louvamos a Deus que Deus tem nos escolhido, e sobre nós Ele tem derramado o seu Espírito. E a palavra de Deus diz que há esta promessa
Esta promessa é para todos, é para os seus filhos, para todo aquele que está longe, isto é para todo aquele que o Senhor, nosso Deus, chamar. Porque o homem que é chamado por Deus, ele tem o direito de receber esta promessa. Ele passará por esta promessa. Essa promessa se cumprirá na vida dele. E eu louvo a Deus que Deus tem me alcançado. Não foi mérito meu. Jamais eu direi que eu estou aqui porque fui bonzinho ou sou bonzinho. Não, meu irmão. Bom é Deus. Somente Ele é bom. Somente Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Mas já que Deus te escolheu, mas já que Deus me escolheu, vamos cumprir o nosso dever de servo aqui na terra. Vamos falar do nome de Jesus. Vamos falar que Ele é bom. Vamos falar que Ele é maravilhoso. Vamos falar que Ele tem um Espírito para derramar sobre aquele que está morto. Porque é o Espírito Santo que nos dá vida. É o Espírito Santo que nos conserva vivo, espiritual, na presença de Deus. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, a gente vê aqui que lá em Tito, capítulo 3, versículo 6, lá o apóstolo Paulo vai dizer: Deus derramou com generosidade o Espírito Santo sobre todos nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Bíblia é toda falando do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que buscar este Espírito. Nós temos que buscar a cada dia o agradar. Nós temos que, cada dia, temos que buscar nos aproximar mais do Espírito. Não temos que atrapalhar a ação do Espírito Santo em nossa vida. Não temos que desgostar o Espírito Santo. Nós temos que conservar aquilo que Deus tem derramado sobre nós, que é esse bem tão precioso, que é o Espírito Santo. Glória a Deus, a coluna da igreja, o alicerce da igreja também Ele é. Ele sustenta a igreja nos dias mais difíceis. A Bíblia diz que quando nós não temos força, o Espírito Santo vai até a Deus. E Deus, conhecendo a intenção do nosso coração, Ele fazerá aquilo que nós e o que ia pedir a Ele em oração. Porque o Espírito Santo, Ele testifica a Deus que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo se une com o nosso Espírito. A Bíblia diz isso, meus irmãos. Então o Espírito Santo, ele é importante. O Espírito Santo, ele tem que estar em nós. Não tem possibilidade de nós continuar na caminhada cristã sem o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o mundo não pode conhecer e nem ver este Espírito. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que nós vemos Ele, porque Ele está em nós e viverá em nós para sempre. Então isso é um privilégio muito grande. Esta é uma promessa muito grande. Esta promessa é para aquele que está no mundo ainda e tem chamado de Deus. Aquele que está no mundo e tiver chamado de Deus na vida dele, ele vai vir para cá e ser cheio do Espírito Santo. Esta promessa, o macumbeiro, se Deus estiver plano na vida dele, Deus vai trazer ele para cá e inspirar ele pelo Espírito Santo. Os homens sexuais, os idolatras, da mesma forma, meus irmãos, se eles se arrependerem de todo o coração, como Pedro disse aqui, eles receberão de Deus o Espírito Santo. Agora, porém, tem que se arrepender, a Bíblia diz. É por isso que Pedro diz: arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e para que de Deus vocês recebam o Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, é para os filhos de vocês, é para os que estão longe, isto é para todo aquele que é o Senhor nosso Deus chamar. Glória a Deus. Eu me alegro, igreja, assim quando eu falo assim de Deus. Eu me alegro quando eu falo de Deus. Eu falo de Deus com vontade. Eu falo de Deus com carinho. Eu falo de Deus com o respeito que Ele merece. Eu falo de Deus porque Deus é tremendo. Porque o que Deus tem feito na minha vida, eu jamais esperaria isso hoje na minha vida. Mas as promessas de Deus têm me alcançado, como eu sei que tem alcançado vocês também. E a gente vê a transformação. Glória a Deus. Mas eu quero terminar aqui dizendo só isso. Lá na primeira carta de Pedro, aliás, segunda, capítulo 1 e versículo 5, onde Pedro vai dizer lá o seguinte: pois isso mesmo, faça todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm, a bondade junto o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a amizade cristã, presta atenção, a amizade cristã, o amor. Aí Pedro diz: são essas as qualidades que vocês precisam ter. Glória a Deus. Se vocês tiverem essas qualidades e fizerem com que vocês tenham mais, vocês serão cada vez mais ativos e produzirão muitas coisas boas como resultado do conhecimento do nosso Senhor. Mas quem não tem essas coisas, Pedro diz, é como um cego ou como alguém que enxerga pouco, que esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Então a igreja tem que perseverar, a igreja tem que ter a bondade, a igreja tem que ter a fé, a igreja tem que ter a amizade cristã e a igreja tem que ter o amor. A igreja foi chamada para fazer a diferença.
A igreja não foi chamada para se iludir. A igreja não foi chamada para ser imitador do mundo, muito pelo contrário. A igreja foi chamada para dar na contramão do mundo, para não compactuar com as obras do mundo, e para nós não sermos consumidos pelo mundo, e não compactuar com as obras do mundo. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos zelar Ele em nossa vida, nós precisamos dizer para Ele: não sai de mim, Espírito Santo. Foi assim que daqui Davi disse: não me tira de tua presença, Senhor, nem tira de mim o teu Espírito, porque ali ele lembrou quem ele era, e ele estava vendo o que ele estava se tornaria naquele momento, porque o homem sem o Espírito Santo é um morto. Glória a Deus. Mas crente com o Espírito Santo é crente vivo, espiritual, é crente fervoroso, é crente que levando cacete, está andando dizendo que Jesus é bom. Existe não, meu irmão. É por isso que nós todos estamos aqui, é porque Jesus está em nós, é porque o Espírito Santo ele está em nós. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Passei até um pouquinho.